Boa noite a todos e todas que estão entrando nesse momento no nosso papo diferente para uma escola diversa. Sejam bem-vindos. Vamos começar pontualmente às 19 horas. E aviso vocês que esse evento está sendo gravado e será disponibilizado nos canais internos do Grupo Unis, do Classroom, para os alunos de psicologia, que também estão entrando, estão presentes, e pelo YouTube, depois a gente vai subir essa conversa, esse papo, para que todos tenham acesso, revisitem. Então, sejam bem-vindos, são 19 horas agora. Gostaria de dar as boas-vindas para todos os presentes, dizer da nossa satisfação em recebê-los aqui. Nesse momento, eu vou passar a palavra para o nosso reitor, professor Felipe Flauzino, que está com a gente nesse momento para fazer a abertura desse evento, que para nós é um evento muito importante. Boa noite, professor Felipe, bem-vindo. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou vendo aqui 35 pessoas conectadas. Agradecer a presença de todos. Bom, antes de eu começar a falar e dar as boas-vindas oficial, eu quero convidar aqui uma pessoa para participar comigo da abertura. Vem cá, Henrique. Aqui, ó. Esse é o Henrique, gente. O Henrique vai participar comigo aqui da abertura. Né, Henrique? Bom, queria agradecer a presença de todos vocês. Primeiro, parabenizar o NAEP, que organizou esse momento, né, com muito carinho, a professora Adelaine, que idealizou. Essa semana é uma semana muito especial para nós, né? Dia 21 de março, nós comemoramos o Dia Internacional da Síndrome de Down, mas não é só a Síndrome de Down que o Grupo Unis tem se preocupado e pensado e se organizado para ser uma instituição que tenha uma educação cada vez mais relevante, empática e inclusiva. Então, primeiro, né, mais uma vez aqui agradecer não só a presença, mas o envolvimento de todos vocês, né, nesse projeto para nós. O Grupo Unis tem trabalhado em 3 grandes pilares, né, quando a gente se fala de inclusão. O primeiro é que nós gostaríamos de conscientizar a todos, trazendo todas as pessoas, os nossos principais atores, para a importância da inclusão na rotina, não só da escola, mas da nossa vida. Seja os alunos, os pais, os professores e até mesmo a comunidade. E aí eu aproveito aqui para agradecer a presença dos institutos, né, e demais instituições que estão presentes. Sei que temos os colegas aqui da FUVAI, e outras instituições. Obrigado por participarem e se conectarem ao Grupo Unis nesse projeto. O segundo pilar, quando a gente se fala de inclusão, a gente quer falar sobre vivenciar, com foco de fomentar, principalmente, ocasiões de convívio inclusivo, mostrando os benefícios que esse processo oferece a todos que estão inseridos no universo da inclusão. E, por fim, o nosso terceiro pilar é que nós queremos apoiar, não só o papel, só apoiar, né? Que o nosso papel é ser ponte, conectando projetos. Henrique, olha aqui para o pessoal. Conectando os projetos ligados à inclusão para multiplicar o impacto. Então, vejam o Grupo Unis como um apoiador de vocês nas iniciativas de inclusão, não só na cidade de Varginha, ou nas cidades que nós temos sede, né, Alfenas, Três Corações, Três Pontas, mas aonde vocês estão inseridos. Por isso que aqui no Unis nós temos o NAEP, que acompanha os nossos alunos, ajuda os nossos professores, coordena as nossas ações, e esse ano nós demos um passo mais importante, onde nós convidamos a professora Adelaine para se juntar ao NAEP e nos ajudar a desenvolver uma política institucional de educação inclusiva que fortalece e que dá protagonismo às pessoas com deficiência da nossa instituição. Bom, além disso, né, a gente quer realizar também um diagnóstico que vai permitir conhecer ainda mais os nossos alunos que tenham qualquer tipo de transtorno, síndromes, deficiências, e adequar os nossos espaços físicos para que eles se sintam acolhidos de verdade. Bom, sem mais delongas,
Esse é o Henrique, que chegou nas nossas vidas pouco menos de 2 anos, né, Henrique? Dá tchau para todo mundo aqui, dá tchau. O Henrique gosta... Como é que faz o leão, Henrique? Isso. E como é que faz o gatinho? Então, manda um beijo para todo mundo. Um beijo. Isso, dá tchau. E desejo a todos vocês uma ótima live e que a gente participe mais juntos. Não é mesmo? Mais um beijo, Henrique, para todo mundo. Vai, manda um beijo. Dá tchau. Obrigada, Henrique, por você estar com a gente e que você cresça junto com a gente, você se transforme num grande homem aqui dentro do Grupo Unis junto com a gente. Obrigada, professor Felipe, por estar com a gente, por acreditar nesse projeto, não só por acreditar, por nos incentivar muito, nos alimentar com a sua paixão pela inclusão. Obrigada pelo seu apoio. Eu gostaria de agradecer também aqui o professor Ricardo, que é o seu grande parceiro na reitoria e que está aqui com a gente também, como sempre, incentivando, dando suporte e, principalmente, trazendo essa fala de inclusão para a instituição como um todo. É muito importante para nós, sabemos que você está no seu lugar de fala como um tio de uma criança inclusiva, assim como muitos que estão aqui. Nós temos muitos pais presentes de toda a nossa educação básica, nós temos alunos da psicologia, nós temos convidados que também têm essa preocupação de inclusão. Então, muito obrigada por tudo, muito obrigada, professor Ricardo, e muito obrigada, Henrique, por você fazer parte do nosso mundo. Tchau, Henrique. Um beijo para você. Agora eu gostaria de apresentar, depois que o ilustre Henrique já fez a abertura, junto com o titio Felipe, eu gostaria de convidar a psicóloga, a nossa colega, a nossa parceira, a professora Losane. Losane, seja bem-vinda. Losane é da ONG Conviver, está com a gente aqui. Ela vai ter uma fala importante para abordar as questões da inclusão, para abordar as questões que são importantes para nós. Vamos lá? Então, Felipe, adorei a presença do Henrique, sabia? Bela abertura essa sua, viu? Isso aí inspira a gente, sabe, a poder dizer melhor aí do que a gente pensa, né? Como que a gente está entendendo essas coisas, né? Então... Professor, Losane, só um minutinho, enquanto você vai esquentando os motores aí da garganta, eu gostaria de pedir a todos que mantivessem seus microfones desligados, tá? Quem quiser e puder manter as suas câmeras ligadas para a interação olho a olho, muito importante, é muito bom para nós, né, Losane? E as perguntas podem ser feitas pelo chat, que nós temos o auxílio luxuoso do Benetton, e vai estar fazendo a leitura das perguntas, e depois da fala da Losane, a gente vai abrir, eu vou fazer a leitura das perguntas, e aí nós vamos respondendo à medida que forem chegando. Então, bem-vindo aos pais de toda a educação básica do Grupo Unis. Com vocês, a palavra, a professora Losane. Fique à vontade, professora, essas câmeras são todas suas. Tá bom. Losane. Oi, Dariana. Só fazer uma introdução, Edelaine. Eu também fiz parte da equipe técnica do Conviver. A Losane é uma das coordenadoras e idealizadoras do Conviver em conjunto a Keila. Para quem não conhece o Conviver, ele é um centro de referência de pesquisas e tratamento de sujeitos em sofrimento psíquico severo e persistente daqui em Varginha. Então, o Conviver ele é referência em relação a pesquisas e tratamentos em sujeitos com autismo, por exemplo. E é um prazer muito grande hoje dar início formalmente, Edelaine, a essa parceria que vai gerar grandes frutos e que mostra realmente esse compromisso do Grupo Unis com a questão da inclusão. Então, seja bem-vinda, Losane, a Rebeca, que é da FUBAI, que também aceitou o convite, todos vocês, é um prazer imenso ter vocês aqui. Então, né, aproveitando assim
esse gancho da Ariana, sabe? Eu acho que é importante localizar, né? Fiquei assim, muito feliz de poder firmar uma parceria aí, sabe, com o UNES, porque o Conviver, além de poder acolher, né, as famílias que, né, desejarem tratamento para os seus filhos, a gente pode acolher os estagiários, né, do grupo para acompanhar o nosso trabalho, para aprender com a gente, né? O Conviver já existe há 10 anos aqui em Varginha, e ele é fruto aí de um trabalho de mães, né, que queriam um tratamento psicanalítico para os seus filhos, e como não tinha no município, foi criado por uma mãe, foi criado pela Keila, e aí a gente começa em 2013, estamos aí, né, batalhando muito, é uma ONG, e aos poucos a gente vai aí definindo nosso caminho, a nossa direção. Sabe? Então, para nós é muito importante essa parceria com o Grupo UNES, viu? Então, é isso. Vamos lá, gente. Falar algumas coisas para vocês. Aí. Eu quero agradecer, né, ao Grupo UNES aqui, nas pessoas da Idelane, do Felipe, o convite para vir conversar com vocês um pouco sobre como vejo e penso as questões das crianças e adolescentes que são diferentes daqueles que entendemos estar dentro da norma estabelecida por nossa sociedade. Temos hoje, né, aqui pais, gestores, professores, técnicos, é um público bem diversificado, né? E logo eu tomei conhecimento da expectativa de muitos de vocês sobre o que vocês esperavam, né, dessa fala aqui hoje. E daí me veio uma pergunta, sabe? De que conhecimento realmente se trata no trabalho com essas crianças? A partir disso, eu decidi fazer um percurso que nos coloca numa posição de reflexão em frente a essa questão. A questão é essa, né? Do que realmente se trata no trabalho com essas crianças. Então, vamos lá. Meu filho é diferente dos outros. E agora o que eu faço com isso? Como fazer da minha escola uma escola efetivamente inclusiva? Eu tenho um aluno com necessidades diferentes dos outros na minha sala. Como eu devo manejar com ele? Como todo percurso, a gente tem que começar de um ponto. Por isso eu fui onde acho que pode ser um ponto de partida para essa nossa conversa aqui hoje. Quando a gente nasce, somos atravessados por uma rede de representações pré-existentes no outro, representado pelos nossos pais, que através da linguagem vai nos inserir no mundo. Somos falados, somos planejados por eles, e em algum lugar já existia para nós, antes mesmo de nascermos, nesses pais, e para muito além do ventre das nossas mães. Esse lugar primeiro está no imaginário dos nossos pais, que vem dizer: aqui viemos, quem somos e o que seremos. Assim, uma criança antes de nascer, ela é falada, ela é sonhada, ela é planejada. Uns mais, outros menos, mas todos são de alguma forma. É assim que a gente nasce. Nesse ponto, eu tenho uma pergunta, levando em conta a direção do nosso tema hoje. E quando, em vez de chegar uma criança sonhada e planejada, os pais se deparam com uma muito diferente do que esperavam? Uma outra criança aterriza em suas vidas. Como incluir esse filho tão diferente do filho sonhado? Um longo trabalho é exigido aí desses pais. E principalmente de um trabalho de luto
pelo filho que não veio e que foi muito desejado. Não fazemos luto somente pelos que morreram. Fazemos luto para elaborar a perda de algo que muito nos era caro e que investimos muito. O que ligava esses pais a esse filho desejado precisa ser reconhecido como perdido, para que eles possam se ligar a um outro mais real. Como reprogramar esse sonho e adquirir novos guias para lidar com esse filho que está fora do planejado, do esperado? Estamos aqui hoje para falar sobre a inclusão escolar, mas é impossível falar dela, para mim, sem fazer um caminho passando pela casa de cada um que está aqui hoje e que vive a experiência de cuidar, de educar e de amar uma criança diferente. A primeira inclusão passa por dentro de casa. A inclusão de um filho com autismo, com síndrome de Down, com perdas auditivas ou visuais, com dislexia, com TDAH, com comorbidades físicas, antes de mais nada, precisa ser dentro de casa. Porque se a mãe ou o pai não acolhem o sofrimento desse filho ou a diferença dele, o mundo vai encontrar muitas dificuldades para acolher. E não haverá técnica suficiente para dar conta dessa criança, que de alguma forma, pelo sofrimento, convoca o outro a ter uma posição frente a ele. As técnicas de tratamento são muito importantes, mas elas precisam de algo mais para serem efetivas. Como a gente disse, eu trabalho numa clínica que acolhe pacientes que apresentam graus diferentes de sofrimento psíquico. E antes de receber a criança, ouvimos os pais. E nessa escuta, nós percebemos que muitas respostas são dadas por eles no encontro com esse filho diferente. A gente tem um cuidado muito grande, sabe, de ouvir esses pais para procurar localizar o lugar que essa criança ocupa para eles. Isso é muito importante, porque isso vai definindo muitas coisas para a gente, na direção do tratamento dessa criança. E um tempo de escuta é preciso para eles darem conta disso. Porque não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil receber um filho com um problema ou numa determinada fase da vida a gente perceber que tem uma criança com problema. Uns rejeitam muito fortemente, negando enxergar qualquer problema no filho. Outros aceitam passivamente o filho que Deus lhe deu e, com muita dor no coração, o protege de todo perigo do mundo, poupando ele dos desafios que ele poderia enfrentar. Alguns enfrentam de frente o que precisa ser enfrentado e saem em busca de todas as formas possíveis de tratamento, delegando a um outro, seja ao médico, à fono, à TO, à psicóloga, à psicopedagoga, um saber sobre o filho. O que meu filho tem? O que meu filho é? O que a gente pode fazer por ele? E a gente, nesse momento, verifica que os pais já sabem alguma coisa sobre esse filho, mesmo fazendo essas perguntas. Mas sabem pouco sobre o que esse filho quer dizer com as coisas que ele faz. Ele pode saber o que ele tem, mas o que esse filho quer dizer não é uma coisa fácil para que haja assim, essa abertura, não é nem abertura, sabe?
eu vejo mais como uma posição de escuta, sabe? Para poder acolher o que esse filho está falando, através de todas as formas possíveis que ele tem para falar. E não ver esse filho como sujeito que fala, aumenta mais ainda a angústia dos pais. E é com essa angústia que ele se depara com muitas perguntas e preocupações sobre o hoje e sobre o amanhã desse filho. Os filhos são assistidos e muitas das vezes os pais seguem com seus temores e suas angústias, mesmo quando vê que esses filhos estão tendo avanços. Mas tem algo, né, no íntimo deles que não para. E essa angústia os move para tentar cada vez mais dar conta desses filhos, né? Quem tem uma criança assim, aqui, sabe do que eu estou dizendo. E assim, uma rede de relações vai se tecendo, porque não dá para seguir sozinho nessa empreitada. Os profissionais são fundamentais nesse processo. Quando não há excesso, pois levar em muitos lugares não é garantia de avanço. Aí entra o lugar da escola inclusiva. E esse lugar pode ser particularmente precioso para essas crianças nesse momento. Por quê? Porque ali é um lugar onde existe muita chance dele poder construir laços, por mais precários que eles sejam. Pois sabemos que fazer laço não é tarefa fácil, né, para muitos deles. Não vamos dizer que isso é para todos, né? Isso tem uma característica muito particular, principalmente no autismo, né, e nas psicoses. Precisamos estar advertidos que existe ainda uma tendência de se reproduzir na escola os mecanismos de segregação e marginalização do aluno com necessidade especial. Isto ainda é uma realidade que não podemos negar, mas que somente com uma mudança real e efetiva de toda a equipe gestora da escola, do professor, dos técnicos, uma intervenção poderá significar possibilidades reais de superação dessas barreiras. Quando uma política de inclusão é adotada, levando em conta toda uma lógica de acolhimento, algo dessa lógica ela vai perpassar por todos os espaços da instituição. E um lugar é dado para esses sujeitos. Seja na sala de aula, nos corredores, nos pátios, com os auxiliares, com os porteiros e com toda a instituição. Só assim, num segundo tempo, chegar aos outros alunos, porque eles puderam ver o exemplo que veio de cima. A escola, à medida que vai aparecendo, vai saber lidar com os bullying, com as chacotas e dar a eles o devido lugar. Porque a gente sabe que os meninos fazem, né? Mas a equipe estando em outro lugar, em outra posição, ela vai saber, né, dar uma direção para essa posição dos outros alunos. E muito eles vão aprender com isso, para além do conhecimento acadêmico, se tornando sujeitos mais sensíveis à diferença. Isso é uma coisa muito importante, né? Ensiná-los a lidar com essas diferenças, a diferença do colega. Esses dias eu estava conversando com uma amiga, que dirige uma escola, e aí a gente estava comentando sobre essa questão da inclusão, né? Aí ela estava falando assim, eu não sei porquê, sabe?
os meus alunos, alunos aqui da escola, parece que eles dão conta de lidar com esses meninos, né, com os meninos que são diferentes deles. Eu não tenho tanto problema com relação a isso aqui na escola. Mas aí eu dei um cutucãozinho nela, sabe? Por conta da posição dela com relação a isso. Ela tem uma posição nessa escola que ela passa, que ela transmite para toda a equipe essa posição de acolhimento. Quer dizer, esses meninos têm um lugar na escola. Isso faz toda a diferença, né? Essa nova posição tomada pela direção, ela passa a ser transmitida a todos, não só em palavras, mas em ações de cuidado e respeito, principalmente de cuidado e respeito, né? Criando vias, criando condições de acessibilidade, criando um ambiente em que esse menino possa se sentir fazendo parte, né? Seja ele com que problema ele tenha. E o professor? Será que ele também não experimenta uma angústia e um estranhamento quando ele se depara com crianças que chegam para ele balançando o corpo, ou muito agitada, ou agressiva, ou muito desafiadora, um outro problema? Claro que sentem. E não é pouca essa angústia. E aí a gente pergunta, sabe? Como ajudar esse professor? Conhecimento técnico a escola oferece. Os professores sabem muitas técnicas pedagógicas para trabalhar com a inclusão. Não é o pedagógico, então não é o pedagógico que está em questão aqui hoje. Esse impasse experimentado dentro da escola, dentro da sala de aula, pode gerar uma pergunta: como estranhar menos essa criança? O que ela está querendo me dizer com isso que ela faz? O que tem por trás de tudo isso? É preciso que naqueles traços que aquele aluno expressa, o professor reconheça alguma mensagem, que ele passe a reconhecer como produção de algo, e não somente como uma disfunção de algo. Eu sempre penso, sabe, que sejam as crianças falantes ou as que não falam, sejam as crianças psicóticas, né, as autistas, sejam todos aqueles que sofrem de alguma forma, né, eles falam, né? Eles falam de muitas formas. Os não falantes também falam, né? Eles falam pelos gestos, pelos movimentos, pela forma de brincar, pela forma de pegar os objetos. Eles falam o tempo todo, né? Então, eu entendo que nessa fala ele porta uma mensagem. Eles, o tempo todo, estão falando coisas para nós, né? Mas a gente precisa acusar para eles o recebimento dessa mensagem, porque senão eles não vão se reconhecer como emissor da mensagem, né? Então precisa que um outro dê validade àquela mensagem. Só que não é fácil reconhecer essas mensagens, né? Esses alunos provocam um não saber que causa angústia. E uma direção que a gente pode pensar
é que, né, principalmente com relação aos professores, né, é que ele mesmo se dê conta disso, dessa angústia, que ele se aproprie dela, sabe? Ela faz parte. E mesmo com essa angústia, que ele possa se incluir no mundo desse sujeito, mesmo com angústia. Porque aí ele vai poder inventar estratégias, sabe? Fazer uso de estratégias que já são oferecidas, sabe? Que ele já tem em mãos. Outras ele vai ter que inventar para chegar nesse sujeito. Chegamos ao ponto, sabe? É aqui que eu quero chegar com vocês. Na verdade, de que inclusão se trata? Nós incluirmos eles no nosso dia a dia, nas nossas atividades, ou nós nos incluirmos naquilo que ele faz, para que a partir daí a gente possa trazê-lo para mais perto de nós. Então, acho que esse é um ponto, sabe, que eu gostaria que a gente ficasse com ele, né? Qual que é a inclusão que se trata, né? Será que não é preciso, primeiro, que a gente se inclua naquela realidade dele, com as questões dele, naquele mundo dele, para que daí a gente possa trazer ele para mais perto? Na experiência nossa, né, do conviver, o que a gente observa muito é que todas as crianças, não só os autistas, né? A gente já teve crianças com Down, a gente tem crianças muito agitadas, a gente tem crianças muito desafiadoras, né? E o que a experiência da gente nos sinaliza é que quando a gente consegue chegar perto daquilo que eles estão nos dizendo, através de qualquer ato que seja, né, sem medo, e sem muito saber, sabe? Eles sempre dão um passo na direção da gente. A Ariana trabalhou com a gente no Conviver, a Ariana sabe disso, sabe do que eu estou falando, como que alguma coisa muda na posição deles, quando eles percebem que eles estão sendo tomados como sujeito, e não como uma pessoa que a gente quer que se adapte, que a gente quer que aprenda, que a gente quer oferecer várias atividades para que ele se adeque, né, que ele consiga se adequar a várias funções, porque a gente pensa o seguinte, sabe, que se a gente não conseguir chegar nesse sujeito, aproximar dele de alguma forma, a gente não vai conseguir nada com ele. A gente pode ensinar várias coisas, mas a gente perde muitas oportunidades, porque eles têm muito para ensinar para a gente aprende muito com eles, sabe? Essa é uma clínica que eu sou apaixonada com ela há muitos anos, né? Meu primeiro paciente autista é afilhado da Edelaine, né? É o Mike, que eu nunca esqueço, e que me ensinou muita coisa, né? Então, eles ensinam, né? O que precisa é a gente querer aprender com eles. Não é só a gente ensinar, a gente tem muito para ensinar também, mas a gente tem muito para aprender, né? Então, eu decidi, sabe, tomar a direção dessa conversa aqui hoje nesse sentido, né? Porque, assim, muitas pessoas falaram, né, sobre coisas que pode aprender, técnicas que pode aprender, formas de aprender a lidar.
Mas tem alguma coisa muito anterior a tudo isso, que se a gente vai sem isso, as coisas não acontecem, a coisa não rola com eles, né? E eu achei muito importante, sabe? O ponto que me fisgou para poder, até para poder assim, né, conversar com vocês aqui hoje, foi quando eu fui conversar com a Edelaine e ela me falou da posição do UNES em estar reformulando essa política de inclusão, sabe? E eu acho que, com certeza, essa reformulação deve estar tendo efeitos em todo o grupo, em toda a equipe. Né? Vai vindo aos poucos, né? Como se fosse, vai caindo, igual o dominózinho, vai caindo, e vai chegando onde precisa chegar, né? Acho que é isso que eu queria falar para vocês aqui hoje. Vamos seguir falando aí um pouquinho. Professora, você não só falou... Não, você é professora. Você não está professora, mas você é professora, porque as palavras que você trouxe para nós hoje são palavras de ensinamento, e todos aqueles que ensinam, que apontam caminho, são professores. Então, considere-se professora, você só não está na sala de aula, mas isso, e nós aqui estamos como aprendizes de uma experiência muito importante, de um percurso que você fez aqui, que foi um percurso extremamente sensível, amoroso e empático. Para além do empático, porque não basta somente olharmos e falarmos, nós sabemos o que eles sentem, nós não sabemos o que eles sentem, nós não sabemos como eles são. Eles é que nos dizem o que querem, o que sentem, né? Então, eu acho que essa sua fala amorosa, ela foi muito importante, porque você trouxe um caminho diferente para muitas expectativas que eu coloquei para você. Isso mesmo, quando você falou, será que é para aprendermos técnicas? Será que é um momento da gente pensar que métodos a gente vai trabalhar com essa criança? Quem é essa criança? Né? Hoje mesmo a gente ainda eu conversava com uma colega, a Losane, e colegas que estão aqui, sobre como uma sala diversa, como uma escola diversa, com diversidade, como uma escola que acolhe, aceita e trabalha a partir das diferenças como uma escola muito maior do que o próprio universo escola. Ela é muito maior que as paredes, que as portas, que um quadro, que um professor e uma sala de aula, porque são muitos mundos ali dentro. E como uma criança diferente ensina os outros, ajuda as outras crianças a utilizarem estratégias de convívio, a exercerem a sua paciência, a modularem a sua linguagem, a modularem a sua forma do sentir, do tocar e do brincar com uma criança diferente, porque uma criança diferente ensina para brincar diferente, ensina a falar diferente, ensina a olhar diferente para o mundo, ensina os pais daqueles que são iguais a pensarem diferente. Né? Então, eu cresci convivendo com as diferenças, me achando diferente, convivendo com pessoas diferentes, e é disso que a gente está tratando aqui hoje, né, professora? Né, Losane? É disso que a gente está tratando. A gente se torna pessoa melhor, sabe? Eu acho que é isso que a gente aprende com eles, a se tornar, né, gente melhor, né? Você estava falando, eu ia falar uma coisa que me fugiu, já eu volto. Mas, segue aí. E aqui nós do NAEP, né, que a Érica, a Ariana e a Michele, uma colega que está com a gente, né? Ela está de licença hoje, mas ela faz parte da nossa família NAEP, da nossa família UNES. A gente tem essa preocupação, a gente tem esse olhar diferente, porque faz parte de nós. Nós não estamos ocupando, nós somos. Né? Então, isso é que é muito importante. E quando você fala do professor, da dúvida do professor, das dores do professor, né? Que é um professor assim como os pais dessa criança,
que não sabe que caminho seguir, né? Que ainda não aprendeu a ouvir esse silêncio, ainda não aprendeu a ouvir esse barulho, ainda não aprendeu a compreender o gesto, ainda não aprendeu que aquela atitude da criança quer dizer muito mais do que aquilo ali que ele está vendo, ele só está vendo a ponta. Né? Então, a gente se preocupa muito com esse professor, a gente se preocupa muito com os futuros profissionais da psicologia que estão com a gente aqui, né? Que muito mais, né? Eu convivo muito com a Ariana, eu convivo muito com a Érica, que está aqui, e mais outros profissionais da psicologia, assim como eu convivo com você, convivo, respeito o seu trabalho, Rosane, os profissionais da psicologia também, né? Tem uma visão, né? Tem um olho, né? Para essas diferenças e tem uma forma de chegar, tem um toque diferente, tem um colo, tem um acolhimento a essa família, né? E a família é o luto que você colocou, que é um luto também pelo qual cada família tem o seu, esse luto, cada família tem seu tempo, né? Tem famílias que vai viver esse luto uma vida inteira, né? Como antigamente, né, Losane, as pessoas diferentes, os neurodiversos ficavam escondidos dentro de casa, né? Sim, a gente fala assim, nossa, antigamente não tinha tantas crianças síndrome de Down, né? Que não tinha, elas estavam escondidas. Né? Antigamente não tinha autismo, não tinha TDAH, não tinha, quer dizer, tinha, sempre teve. Onde que eles estavam? Alguns escondidos atrás de um preconceito, né? Essa pessoa, antigamente, tinham nomes muito duros para isso, né? Retardo, né? Loucos, né? E hoje eles estão aqui, para nós, entre nós, nos ensinando a viver melhor. Eu acho que é outro ponto que a gente que é bom, né? A gente está nessa conversa aí, né? Nesse bate-papo aberto aqui. É a respeito da questão de o que chega para a escola, né? O que chega para nós dentro de uma clínica, em termos de laudos, sabe? De diagnósticos. Eu acho que está tendo uma epidemia de diagnósticos por aí. Não é verdade? E a gente tem que ser muito cuidadoso com isso, porque a criança chega com aquele diagnóstico colado nela. E se a gente pega isso e coloca isso como, né, a linha de frente do trabalho, isso inviabiliza qualquer possibilidade de ver realmente do que se trata nesse caso, né? O tanto de laudo de crianças com autismo hoje em dia, né? E às vezes a gente passa a fazer uma escuta dessas famílias, ou a gente vai começar a acompanhar essa criança, a escutar essa criança, a gente começa a ver que não é disso que se trata, sabe? Não é disso que se trata. Porque muitas vezes alguns diagnósticos, não vamos dizer todos, eles são feitos assim muito rapidamente, a partir de fenômenos, sabe? Daqueles fenômenos que aparecem. A criança aparece com isso, né? Ela tem isso, ela tem aquilo, como se as esquisitices que aparecem na infância, elas tendem, né, a ser consideradas aí como autismo. Isso é uma coisa assim muito séria, patologizar a infância, né? Porque atrás da patologização vem uma medicalização excessiva, né? E aí é difícil cercar isso. E esse desafia, né? Desculpa, Adelaine, abrimos junto. Diante dessa sua fala, Losane, a gente precisa pensar, quando um diagnóstico é fechado, nesse significante, né, no fechar. O quanto que às vezes a família ou outros profissionais se fecham, né, em relação à criança, em relação ao sujeito. E a importância que a gente tem, enquanto profissionais que atuam dentro da área da saúde mental,
de olhar o sujeito para além de qualquer diagnóstico. Então, o diagnóstico ele pode existir, ele fala sobre o sujeito de alguma maneira, mas antes dele está o sujeito. E precisa ter essa aposta dos pais, da família, da escola, de que essa criança ela tem condições de ir além. Daí a importância do trabalho que é feito através de uma equipe multidisciplinar. E é interessante ter a Rebeca aqui, que é fisioterapeuta da FUVAI, porque eles também atuam através desse trabalho que se dá com psicólogo, fisioterapeuta, fono, para que a gente consiga olhar o sujeito sempre. E a importância da estimulação precoce. Independente de ter um diagnóstico, quando a gente inicia com uma estimulação precoce, é muito importante para o desenvolvimento da criança. No caso de, quando a Losane fala sobre essa proliferação de diagnósticos, quantas crianças chegam hoje com diagnóstico de autismo e elas não têm? E aí você tem que considerar a questão da pandemia, que prejudicou, por exemplo, a questão da interação social da criança. E aí o trabalho que o Conviver realiza, eu considero muito interessante porque o trabalho se dá através do coletivo. Então são muitos pacientes, muitos técnicos, e isso faz com que a criança ela saia daquele olhar, às vezes, do profissional da clínica, e ela possa se apresentar, se mostrar de outras maneiras. O trabalho no coletivo é muito importante para o desenvolvimento das crianças. Aí eu só queria trazer isso para, complementando um pouquinho o que a Losane trouxe. Agora, tem algumas pessoas que estão pedindo a fala, a gente vai abrir agora um espaço, tá, para as pessoas interagirem com a Losane, com a Ariana, né, com a gente que está aqui, né, que podemos ajudar, podemos responder alguma coisa. O nosso auxílio luxuoso, o Leonardo Benetton, vai ler para nós a pergunta, e aí a gente vai poder falar, tá bom? Boa noite, pessoal. A pergunta é do Orlando Oliveira. Ele diz: gostaria de parabenizar pelo evento e também pelas belas palavras da professora Losane. Me chamo Orlando, sou pai de 2 alunos do Colégio Nova Geração de Três Corações. Meus filhos são gêmeos de 2 anos e 8 meses e estão no maternal 2. Foram diagnosticados com autismo, fazem terapia multiprofissional e as terapeutas deles gostariam que fosse aplicado ABA também no ambiente escolar para o melhor desenvolvimento de habilidades deles. Gostaria de saber como a escola pode nos ajudar. Então, eu pego essa bola, professor. Então, quando as crianças estão na educação infantil, é importante a gente considerar que a educação infantil já tem um currículo com um conjunto importantíssimo de habilidades, de competências e de formação que são a base que vai dizer como é que vai ser esse percurso da criança na escola. Então, quando o terapeuta sugere que a escola trabalhe o ABA, na verdade, o ABA já está dentro do currículo da educação infantil, porque tem habilidades, tem muitas ações do método ABA que já fazem parte do fazer na educação infantil, que já estão implícitos nos campos de experiências da educação infantil. Então, tem setores importantes da educação infantil que não podem ficar somente restritos a um método, a uma terapia, porque quando a gente trabalha o currículo infantil, a gente trabalha com campos de experiências coletivos, a gente trabalha com formação de autonomia, a gente trabalha com a aquisição da linguagem, a gente trabalha com o fazer e o pensar ao mesmo tempo, o tomar decisões, o fazer escolhas, o se apropriar do mundo físico, do mundo social que a criança está. E todas essas habilidades e competências são importantíssimas e são fundantes de um currículo que virá.
que depois será importante. Então, nós, na verdade, nós não menosprezamos, nós não deixamos de lado nenhum tipo de experiência que agregue valor ao crescimento dessa criança e que agregue valor àquilo que ela vai ser no futuro. Mas também nós trazemos para nós aquilo que é nosso, né? Então, é importante os terapeutas, os psicólogos estarem aqui, se apropriarem daquilo que é deles, da forma, nas metodologias que eles têm para trabalhar o sujeito dentro da condição e do local onde ele está, dentro da sua condição terapêutica, mas para nós, enquanto escola, esse currículo da educação infantil já contempla todas essas habilidades, todos esses fazeres que ABA e outras muitas nuances e outras muitas facetas terapêuticas também trabalham. Então, pai, não se preocupe, porque o seu filho, seus filhos, eles estão não somente recebendo ABA dentro das terapias, dentro da terapêutica dele, como eles também estão recebendo todas as habilidades e estão recebendo a oportunidade de aprender dentro do momento coletivo, porque a criança aprende com seus pares, a criança aprende na regulação do ambiente, o ambiente lhe regula a aprendizagem das crianças, ele oferece desafios, tanto na tomada de decisões, como na autonomia, como no fazer coletivo, como no respeito à individualidade. Tá? E o currículo do Colégio Nova Geração é um currículo muito rico, é um currículo muito consistente para isso. Tá? E nós estamos, enquanto escola, enquanto Colégio Nova Geração, totalmente abertos a ser parceiros de todos os terapeutas, de todos os psicólogos, de todos os psicopedagogos, de todos os fonoaudiólogos, de todos os professores, de todos os fisioterapeutas e de todas as formas que nós temos aí fora na sociedade de trabalhar esse indivíduo dentro da sua integralidade. Então, a escola é um espaço, é uma porta aberta. Realmente. Vou fazer só um comentário. Primeiro, só vou dar um recado, tá? Boa noite, meu nome é Natália, eu sou a líder de diversidade aqui do Grupo Unis, né? Eu, Naep, né, junto com a Delane, a Ariana, a Michelle, a Érica, a gente está, né, construindo aí um trabalho muito bacana para proporcionar um espaço mais diverso e inclusivo. Mas eu queria dar um recadinho para os alunos Unis. A gente mandou aí o link da lista de presença, então respondam, tá? Porque é através desse link que a gente vai conseguir colocar aí as horas complementares para vocês. Mas, passando também para agradecer, Losane, sua fala, sua presença, sua disponibilidade, como foi bom aprender com você. Espero que seja o primeiro encontro, né, aqui com a gente, mas de muitos encontros. Quando a gente fala de diversidade do Grupo Unis, a gente quer, sim, buscar valorizar, a gente quer buscar acolher, compreender as diferenças, e através da inclusão, a gente quer que as pessoas se sintam pertencentes da nossa instituição. A gente quer proporcionar alguns espaços, né, inclusivos, que as pessoas possam ter experiências, né, de acordo com a singularidade, a subjetividade de cada um. E aí, assim, quando a gente proporciona uma experiência, né, subjetiva, a gente dá oportunidade para essas pessoas serem protagonistas das suas próprias histórias, né, e se sentir mais acolhedoras. Então, que a nossa missão como Unis é um desafio, mas tem uma frase que eu uso muito quando eu vou falar de diversidade, é que não tem como fazer por nós sem nós. Então, não tem como fazer ações para pessoas diferentes, como todos nós somos neurodiversos, né? Mas pessoas que têm algumas necessidades diferentes que a nossa, sem essas pessoas estarem envolvidas. Então, assim, entre em contato com a gente, fale com a gente aquilo que vocês precisam, aquilo que vocês querem, pais, mães, filhos. Toda a comunidade acadêmica tem a liberdade, porque o Grupo Unis está de portas abertas, de ouvidos abertos, de coração aberto, para a gente fazer a mudança. E a gente sabe que a gente não consegue sozinho. A gente só consegue com um trabalho coletivo. Porque quando a gente fala de diversidade e inclusão, é sobre todos nós, né? Então, a gente fica à disposição, me coloco à disposição, porque realmente, para construir, tem que ser com cocriação, né? A gente só constrói assim como quando é junto, com várias mãos, como diz a Érica, sempre fala isso quando a gente fala de trabalho em grupo, e que a gente possa fazer isso da melhor forma e de forma mais inclusiva possível, né?
Obrigada novamente, Losane, e parabéns aí também, né, ao Naep, da Lani também, por estar como linha de frente aí, né, nessa palestra. Hoje em dia, né, eu sou muito grata pelo nosso reitor estar tão envolvido com essas questões, ele mesmo idealiza várias coisas e traz para nós, nos movimenta, e o apoio da reitoria, isso é essencial, né? Acho que qualquer instituição iria muito mais, andaria muito mais se tivesse o apoio aí, né, dos reitores e diretores. Mas, Natália, você toca nesse ponto, porque você vê que, a partir de uma mudança de posição da própria gestão, está sendo possível fazer uma série de coisas e uma série de mudanças, né? Realmente. Se a gestão não toma para si essa questão, né? Como é que vai ser transmitido isso dentro da universidade? Você vai simplesmente fazer cumprir uma lei, né, que as escolas aí têm que se haver com ela, mas numa lógica completamente diferente. E não tem como a gente só fazer ações pontuais, né? A gente tem que cuidar da jornada dos nossos alunos. Né? Não é só em datas especiais, isso que a gente também quer começar. Em datas é para a gente lembrar, mas além das datas, a gente precisa tomar aqui algumas atitudes, né, que impactam aí na vida de todo mundo. Obrigada, Nath. Tem a Paula Chagas, você vai ler a pergunta para nós? Paula Chagas está falando com a mãozinha levantada. Sim, ela está com a mãozinha levantada. Paula, pode falar? Eu sou a professora abençoada dos gênios. E quando eles chegaram para mim, eu fiquei assim um pouco preocupada, mas eu também tenho um dom muito bom, muito maravilhoso de Deus, que é o amor. Eu amo o que eu faço. Eu sou apaixonada pela educação infantil. Eu acho que sem educação infantil, ninguém chega lá em cima, né? E eu estou, assim, encantada com os gêmeos, porque cada dia eles me mostram uma coisa diferente. Porque fevereiro foi o mês de choro, né? De adaptação. E, então, assim, um já está começando a andar, a levantar sozinho. O outro já chega para mim, já mostra a letrinha, pede para eu mostrar de qual coleguinha. E todo dia eu falo que eu sinto Deus com isso. Cada dia é um passo que eles estão dando, né? E com amor a gente vai conseguir. Eu também estou muito feliz, né, com a postura do Unis, do nosso reitor, que é um bebê, né, novinho, e tão preocupado, e tão apaixonado pela educação. A minha coordenadora, que está ali comigo, meu diretor, vocês, e isso tudo ajuda muita gente, né? Eu gostaria muito que a gente tivesse muitos encontros como esse. Tá? Ô, Paula, Oi. O amor ajuda a lidar com a angústia. Uhum. Sabe? E eu falo para o meu marido que eu sou tão apaixonada, mas que eu amo tanto. Né? E fica leve, tudo fica leve quando a gente coloca o amor, né? Então, eu brinco, eu rolo no chão, eu sujo como eles, eu vou embora suja. Eles brincam lá que na escola eu sou professora maluquinha. Mas eu sou, assim, a professora apaixonadinha pela educação infantil. E a educação infantil é isso, né? É o lúdico. É mostrar o mundo, mostrar a escola. Eu abro a porta do mundinho para eles, fora do papai e com a mamãe, né? Fora de dentro de casa. Então, tem que ser, assim, muito especial, com muito amor, com muito carinho, com muito jeitinho. Né? E, ao mesmo tempo, né, Paula, você faz isso com a propriedade de quem sabe a importância que tem, o lugar que está, o currículo que você trabalha, você sabe quais são os seus objetivos, o que você quer alcançar com eles, isso é importante. O professor, ele precisa ter esse lastro importante que é o amor. O lastro é aquela partezinha do navio, tem navios enormes que tem uma pecinha embaixo, né, que fica lá no casco que ninguém vê, mas é o lastro que faz com que o navio não fique abarcado, né? É o lastro que faz com que o navio não vire por causa de qualquer onda e não se perca, né, dentro das ondas. Então, como professor, você sabe que o amor que você tem é o lastro, que é aquilo que vai te fazer
fazer um bom planejamento, ter um olhar importante para esse currículo, para aquilo que você quer ensinar, para ajudar esses meninos a crescerem enquanto pessoas, enquanto sujeitos, enquanto pessoas que vão fazer muita diferença na sociedade. Olha bem, vamos tomar esse fragmento da Paula, né, para a gente pensar que, a partir do momento que os coleguinhas enxergam essa relação e esse lugar que é dado para os gênios, né, os próprios coleguinhas começam a fazer parte disso, né? E eles vão aprendendo a lidar com essas diferenças, né? Isso começa a fazer parte da cultura deles, da vida deles. Exatamente. E o sonho dos pais é o mesmo meu, né? É a felicidade, é o crescimento. E os gêmeos já assim, ele já chega, ele já abraça, um agarra na minha perna. Então eu sinto assim que agora ele está começando a sentir confiança, né? E é assim que vai. Aí teve uma que me perguntou, tia, por que ele ainda não consegue correr? Eu falei, porque ele nasceu prematuro, ele nasceu muito pequenininho, e ele está crescendo aos pouquinhos. Pronto, ninguém perguntou mais nada, e todo mundo brinca, e está assim uma interação maravilhosa. Eu estou muito feliz, muito mesmo. Paula, muito obrigada pela sua contribuição. Nós temos uma outra pergunta aqui que o Benetton vai ler para nós. Temos sim. Eu queria só, antes de passar para a pergunta, trazer a fala da Valdirene, que não foi um questionamento, mas ela parabeniza o Unis e ela diz que a filha dela tem a síndrome de Down e se formou em produção em multimídia. Valdirene, você já parou para pensar de alguma forma o quanto que você teve um papel importante nesse processo, nessa conquista da sua filha, o quanto que a sua aposta no potencial dela de se desenvolver mais, independente da síndrome, possibilitou que ela chegasse tão longe e pode ir muito mais além? Não é uma pergunta, né? Mas é algo que toca a gente e que mostra o quanto que é possível, né, para a pessoa ir além, independente do diagnóstico. Parabéns pela conquista da sua filha, da sua também. Esse ponto, Ariana, é muito precioso, sabe? Porque quando se aposta nesse filho, quando se aposta, ele vai. Porque tem algo muito forte que é o desejo da mãe. O desejo da mãe é muito poderoso, né? Quando ele deseja realmente que o filho vá, sabe? Que o filho vá para o mundo, que o filho cresça. O desejo do professor é muito poderoso, né? Ele faz mover coisas. A gente poderia estar aqui hoje falando de muitas técnicas, de muitos recursos para poder trabalhar, né, com esses meninos, mas eu acho que esse ponto que a gente tocou aqui hoje, sem ele, né, a roda não roda. Né? Eu sinto que ele é um eixo, sabe, que faz a roda rodar. Olá, Valdirene vai falar, Valdirene? Posso falar? Como mãe, a minha participação aqui foi exatamente essa. Foi no sentido de que a gente acredite em nossos filhos, e os profissionais também acreditem em nossos filhos, que são diferentes, que é possível. É difícil? É trabalhoso? Sim, é possível, é difícil e é trabalhoso, dá trabalho. Mas eu quero dizer que é possível e é muito gratificante hoje ver a Marina fazendo o que ela gosta e ela ter o desenvolvimento que ela teve. Né? Então, assim, eu acho que os primeiros a acreditar em nossos filhos somos nós que temos que acreditar neles. Né? E os profissionais, eu entendo a angústia, porque eu tive minha filha muito jovem, eu tinha 15 anos. Então, desde lá, não se falava em inclusão. Então, hoje, quando a Marina conseguiu se formar, para mim foi uma vitória. E hoje, assim, eu participo de eventos para dizer que é possível. E é possível. E que nós temos que acreditar neles e não limitá-los pelo diagnóstico. Valdirene, obrigada pela sua fala otimista, porque você se fez ser representada por todos os pais e todas as mães que estão aqui,
assim como eu, também sou uma mãe de inclusão, e a gente acredita nos filhos da gente, a gente vê as vitórias dos filhos da gente, e essa sua fala foi muito importante para muitos pais que estão aqui agora nesse ambiente, que estão vivenciando um momento de luto, ou um momento de incertezas, ou um momento de angústia, por não saber para onde o futuro aponta para os filhos. Então, quando você traz essa fala, quando eu trago uma fala de um filho de inclusão, e quando todos nós que estamos aqui, assim como a professora Paula já fez, já representou os professores aqui na fala dela, né? É uma fala de otimismo, que corrobora com esse amor que a Losane colocou aqui para nós, que é o amor, que é a vontade, e que é o que a gente sonha para o filho da gente. Muito obrigada pela sua contribuição. Obrigada pela participação. É isso que foi ajudar. Vamos então à pergunta e comentário da Maitê Lopes. Boa noite, meu nome é Maitê e sou mãe do Leonardo com síndrome de Down que estuda no Colégio CRA de Alfenas. O que vocês acham de adaptação da apostila ou conteúdo de ensino para crianças especiais? No sentido de adaptar as habilidades que são ministradas através das apostilas, de forma que cada criança necessita para alcançar aquela habilidade, sendo que cada criança especial se desenvolve de formas diferentes. Maitê, muito prazer por você estar aqui. Adorei a sua colocação. Na verdade, nem foi uma pergunta, você já falou tudo. Você já deu a resposta, porque realmente as adaptações, as adequações curriculares são fundamentais. Elas são importantes para a gente trabalhar a equidade. A gente precisa fazer aquilo que o sujeito precisa, a gente precisa oferecer aquilo que a criança está apta a fazer, e não oferecer algo que aquilo só vai ser motivo de frustração por ela não conseguir. Então, quando a gente pega um material apostilado, que vem fechado, encaixotado, e a gente abre essa página e coloca ali o nosso olhar, a nossa mão, modelado para aquilo que aquela criança precisa, é libertação. A gente está libertando a criança para aprender, para vivenciar e a ter experiências que vão fazê-la crescer e que não vão fazê-la se frustrar, não vão fazê-la se entristecer, porque todo mundo consegue e ela não. Ela consegue dentro daquele potencial que ele tem. O Leonardo é um menino de um grande potencial. Ele é um menino inteligente, ele é um menino esperto e que tem as habilidades próprias. E seria muito, mas muito ruim se nós não víssemos o potencial que ele tem e nós o encaixotássemos dentro de uma apostila. Então, a escola não é um caixote. A escola é uma gaiola de portas abertas, sem passarinhos. A apostila não é prisão. A apostila é só um norteador de uma atividade, de um currículo. Quem está operando aquilo ali é a professora, pelo olhar, pelas mãos da criança. Então, obrigada pela sua colocação. Não foi nem uma pergunta, você só confirmou aquilo que a gente já faz. Obrigada, viu, Maitê? Pessoal, eu só vou compartilhar aqui o NPS, o QR Code na tela, mas enquanto isso vocês podem seguir comentando, tirando as dúvidas de vocês, tá? Então, o QR Code é para vocês terem acesso ao NPS, que é uma pesquisa muito importante para nós, para a gente ver como foi a experiência de vocês nessa palestra, o que vocês acharam, deixe sugestões para próximas palestras, e a gente conta aí com a opinião de vocês, tá? A próxima pergunta é da Érica, que já estava com a mãozinha levantada ali. Aí depois a gente passa para a Rebeca, viu, Rebeca? Boa noite, queridos. Gostaria muito de agradecer a participação de todas e todos. Eu sou psicopedagoga do Grupo Unis, né, junto com a Michele, que está de licença nesse momento, e nós estamos aqui sempre nessa luta já há muitos anos para preparar o terreno para um novo mundo. Um mundo de interface, saúde e educação, para que não seja preciso patologizar os nossos alunos, né? Para que a gente possa acolher a angústia dos nossos professores, e acredito que esse é o momento certo para que a gente possa fazê-lo.
E aí agradeço muito as palavras quase poéticas de Lausanne, né? Quando ela apresenta para nós a singularidade dos sujeitos e nos faz salientar aí o que eles têm de potencial, da sua capacidade de expressividade, da importância da criatividade na construção dessas relações e principalmente o foco do vínculo. Então, eu gosto de falar sempre que a psicopedagogia traz uma didáticoterapia. Ainda mais depois de pandemia, com tantas angústias vividas, a gente precisa transformar a pedagogia, né? Porque primeiramente sou pedagoga e agora finalizando a psicologia, mas a pedagogia me trouxe esse olhar de que se nós trabalharmos com a educação de uma forma mais humana e verdadeiramente inclusiva e ética, nós podemos aí prevenir muito sofrimento psíquico, muito adoecimento mental e trabalhar com os transtornos e com as dificuldades, porque são coisas distintas, né, de uma forma mais humana. Então, essa forma de ver o mundo, essa forma de ver a educação, ela transforma o nosso grupo na instituição que nós sempre sonhamos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, ouvindo Lausanne, contribuindo para que a gente possa fazer essa transposição, não de métodos, mas de olhares, com um aprofundamento que a gente precisa. Então é um prazer aí poder responder a pergunta do nosso companheiro Benetton. Mete bronca. Obrigado, professora. Rebeca, agora tem uma perguntinha aí, né? Posso? Fique à vontade, Rebeca. Boa noite, pessoal. Fico muito feliz em participar com vocês. Obrigada, Ariane, pelo convite. Eu tentei me segurar aqui para não chorar, porque as palavras de Lausanne foi muito verdadeira e muito profunda e real, né? No dia a dia, a gente se depara muito com essa angústia. É importante ressaltar isso, porque muitas das vezes o olhar está tanto nos pais e na criança, que os profissionais, eles também ficam de lado, de certa forma. Por quê? Nós nos encontramos em angústias, principalmente quando nos deparamos assim. Gente, eu formei, fiz isso, fiz aquilo, adquiri conhecimento, mas e agora? Eu não estou conseguindo, com todas as ferramentas que eu tenho, eu não estou conseguindo acessar a criança, né? Porque, às vezes, o currículo, ele é essencial, né? Porque são ferramentas. Mas não adianta um currículo se você não tem o amor, que é como a professora falou, porque o amor, ele já te abre esse espaço para você conseguir se aproximar da criança, da família. Eu vejo muitos profissionais que vão muito frio até a criança e até a família, e ali existe um bloqueio, ela não consegue. Ela pode ter a técnica maravilhosa, mas ela não vai conseguir acessar, porque ela não saiu daquele lugar de somente profissional. E para lidar com crianças, independente se forem típica ou atípica, porque eu trabalho com as duas, você precisa, sim, sair muito desse nível alto de profissionalismo e entrar no ser humano, no como você estaria do outro lado. E, às vezes, eu já fiz outras palestras, participei, o excesso de estímulo e o excesso de informação, ele não vai ajudar a criança, ele só vai piorar o quadro, porque ele vai impedir. Então, nós, como os profissionais, temos que tomar um imenso cuidado com o excesso de estímulo. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Eu estou trabalhando na FUVAI já tem 1 ano. Eu comecei a atender um garotinho de 4 anos com síndrome de Down. Nós temos que parar de olhar o diagnóstico. Cada criança é individual. Quando eu me aproximei dessa sala, ele não conseguia nem aceitar o toque. E ele não tinha diagnóstico também associado de TEA. Pelo contrário, era só síndrome de Down. Então, aquilo para mim foi muito desafiador. Por quê? Se ele não aceitava a aproximação, como que ele saberia algo? Ele não sabia nem pegar numa bola, 4 anos de idade.
Eu demorei 1 ano em terapia com ele para conseguir ensinar ele a fazer um arremesso na bola. E no final do ano, para minha surpresa, para a mãe dele, nós conseguimos fazer ele arremessar numa rede. Quando eu mostrei o vídeo para a mãe, ela se emocionou, ela chorou, porque ela falou: tia, eu não conseguia, eu tentava em casa. E a pergunta é: eu fiquei só ensinando ele a arremessar a bola o ano inteiro? Não. Só que a gente tem que priorizar algo. Não adianta você priorizar 10 funções. Qual que é mais importante para ele naquele momento? Então, nós temos que tomar esse cuidado. Porque se você começa a demandar 10 funções, ele não vai exercer bem as 10 funções. Então, é melhor ele exercer uma função bem e você continuar trabalhando as outras funções com ele. E no tempo dele, porque não é no nosso tempo, e muitas das vezes entra a nossa frustração aí, e dá vontade de desanimar mesmo como profissional, fala: nossa, eu não estou sendo bom. Não, você está apenas respeitando o tempo da criança. Eu também tive um outro exemplo com um autista. Chegou para mim, eu falei, foi a primeira vez que eu atendi um autista, esse tem 9 anos, super agitado. E aí eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu não sei. Eu tive humildade para recorrer aos meus amigos e falar: me socorre, porque eu nunca trabalhei com autista e eu não sei como eu faço. E acabou que eu recebi orientação de uma fono, que já trabalha com autistas há muito tempo, e ela falou: olha, você primeiro vai perceber como ele se achega até você. E é sobre isso. É você primeiro olhar para o outro, para depois ver o que você sabe, para depois, então, traçar um objetivo. Porque se você já leva um objetivo e aquilo não se adequa à criança, o teu trabalho ele não flui. E hoje, assim, eu consigo muito bem, dentro do momento que eu tô com essa criança de 9 anos, eu consegui contato visual com ele, eu consigo abraçá-lo, eu consigo cantar para ele. E aí vocês me perguntam: isso faz parte de uma fisioterapia? Sim. Sim, porque nós vamos além do físico. E isso eu acredito que somos todos os outros profissionais, assim. Então não dá para visar apenas o físico, você tem que visar os outros sentidos também, né? O sentimento da criança. E é isso que eu gostaria de compartilhar com você. Muito obrigada. Rebeca, muito obrigada pela aula de profissionalismo. Todos os alunos da psicologia e das demais áreas que trabalham com crianças com neuroatípicos e de neurodiversos, acabou de ter uma aula de profissionalismo, acabou de ter uma aula de direção do que fazer, tá? Às vezes, tem profissionais, a gente sabe que ficam anos estudando teorias e mais teorias e não conseguem, em tão pouco tempo, em uma fala tão concisa, tão objetiva e tão amorosa como a sua, colocar de uma forma com uma propriedade tão grande o que é o desafio do seu trabalho. Muito obrigada, porque você aqui representou, eu acredito, muitos, mas muitos terapeutas, muitos fisioterapeutas que, como você, trabalham dentro dessa proposta de ver a pessoa, de olhar para a pessoa e de ouvir a pessoa para depois sugerir o que fazer. Então, muito obrigada. Oi, Delane, eu até queria falar uma coisa para a Rebeca, né? Você vê que você falou assim: eu, com todo conhecimento meu, né? Você abriu mão desse saber para poder saber outra coisa, sabe? De outra coisa que você precisava saber primeiro sobre essa criança, para depois poder aplicar suas técnicas, poder fazer o que você tem que fazer, né? Mas se você não chega nele, despida de um saber, você não tem como chegar perto, né? Porque você vai ter que... Tem um saber que você vai ter que saber dele. Mas se você chega com o seu saber pronto,
você não vai saber. Por isso eu achei muito precioso tudo que você falou aí, sabe? Porque brincar com ele foi o caminho que você encontrou para poder fazer o que você precisava. Sem esse caminho, não faz. Não é verdade? A vida é um E brincar, essa é uma né? característica da FUVAI, né, Rebeca? Eu também sou cria de FUVAI, fui voluntária, né? Professora de AE voluntária na minha formação na FUVAI durante 5 anos, e foi lá que a gente aprendeu a trabalhar em equipe multiprofissional. Esse olhar multiprofissional, ele é tão complementar que ele nos auxilia a lidar com essa humildade necessária para lidar com o insuportável, o nosso Sim. insuportável, né? Para que a gente possa perceber as nossas limitações, inclusive de formação técnica, porque não é a técnica que nos aproxima e fortalece vínculos, é a nosso próprio contato com a nossa humanidade, né? Então, eu digo que a FUVAI transformou minha própria história pessoal, que sou de inclusão e sou mãe de inclusão, né? E fui para essa área por esse chamado de sentido, né? De compreender-me no mundo, de compreender o outro nessa construção, e foi lá na FUVAI que todos esses saberes técnicos perderam o sentido. Nós somos humanos cuidando e interagindo com humanos, e a neurodiversidade é, inclusive, a nossa maior e talvez uma das mais importantes características em humanidade. Somos todos neurodiversos. Então, eu sonho com o dia que esse papo de inclusão vai ser retrógrado, né? Porque é só o óbvio, incluirmos-nos é o óbvio, porque somos todos neurodiversos. Então, é interessante quando a FUVAI trabalha aí com essa equipe multiprofissional, com o conviver, quando trabalha em grupos, com técnicos que se complementam, com os sujeitos que escolhem por afinidade o seu próprio técnico. E isso nós trouxemos também para o trabalho de inclusão no Grupo Unis, né? Então, nós não atendemos só quem tem laudo, nós atendemos o sujeito que nos busca, seja ele colaborador, seja ele estudante, seja ele professor, né? Então, nós precisamos cuidar uns dos outros para que possamos concretizar essa fala de inclusão. Não é lei de inclusão, não é lereia de inclusão, né? É uma ação inclusiva, porque nós nos incluímos nesse propósito. E é isso que a família FUVAI trouxe enquanto experiência para a organização do NAEP, porque eu saí da FUVAI e nós organizamos o NAEP. Então, foi essa experiência que foi trazida para o Grupo Unis há muitos anos atrás, para que nós começássemos a pensar uma educação que fosse verdadeiramente ética e inclusiva, né? E agora, com esse fortalecimento também da educação básica, de uma política integrada de educação, porque não começa a se incluir um jovem no ensino superior. A gente começa do berço, a gente começa da educação infantil com esse pensamento, para que a família se sinta parte, para que essa criança se sinta parte, para que lá na educação superior, né, que é onde eu atuo atualmente no Grupo Unis, nós possamos, então, coroar essa construção de história de vida, né? Então, quando Valdirene traz essas questões, quando tantos alunos que se formam todos os anos, acompanhados por nós, né? Eles têm tantos nomes, eles têm tantos CIDs, mas eles também têm tanto um universo dentro de cada um de nós, dentro de cada um deles, né? Isso é muito rico. Muito obrigada a todos por esse momento rico. Érica. Obrigada por estar aqui com a gente, obrigada a todos. Agora eu vou deixar as considerações finais para a Losane fazer o fechamento desse momento lindo que a gente está vivenciando e que o conviver, né, faça parte desse nosso mundo Unis, e que esteja sempre com a gente, que hoje seja o início de uma convivência muito linda entre nós. Professora Losane, psicóloga Losane, parceira Losane, faça suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer a todos aqui que estiveram presentes com a gente, e a palavra está com você. Então, eu que agradeço muito, né, essa possibilidade, convido,
né, a todos que queiram conhecer ou conviver, né, aos alunos que queiram estagiar conosco, sabe? E que os pais que precisarem daí da nossa escuta, né, da nossa escuta aí atenta, né, estamos aí para acolher. Muito obrigada, Adelaine, né, obrigada a todos. Eu acho que foi assim uma boa conversa que nós tivemos aqui hoje, né? Porque essa questão da inclusão, falar disso mexe com a gente, sabe? Porque a gente precisa se posicionar diante disso, né? Não tem jeito de estar de qualquer jeito diante de um assunto desse, sabe? Eu acho que, assim, quando você me convidou, eu fui preparar alguma coisa para dizer aqui, eu me deparei com isso, sabe? Que não dá para falar de qualquer forma, né? E estou começando a gostar mais ainda de falar disso, viu? Que bom, que vamos falar muito disso ainda. Isso vai ser só o começo de uma história. E eu gostaria de encerrar esse momento agradecendo a Natália, que foi fundamental para que esse momento acontecesse, ao meu parceiro que está aqui do meu lado, que vocês não viram ele, mas ele está aqui do meu lado, que é o Benetton, que trabalha com a gente na educação básica, as minhas duas parceiras, né, Dona Eva, a Ariane e a Érica, que, como sempre, não nos deixam nunca sozinhas, somos um trio, e logo seremos um quarteto de novo. E a todas as famílias do UNES, quando eu falo famílias, as nossas famílias da educação básica, do Colégio Travessia, do Nova Geração, do CRA, do Alfa, que estão aqui com a gente, que são parceiros, que acreditam na nossa educação, que acreditam no nosso fazer, que acreditam nos nossos propósitos, aos professores que estão aqui, aos alunos de psicologia e de outras disciplinas, de outros cursos, né, de fisioterapia, de enfermagem, vários alunos que estão aqui. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Lozane, por essa sua fala que nos encheu o coração de esperança, de vida, de alegria, principalmente de muito amor àquilo que faz, de muita responsabilidade com o humano, com o sujeito e com esse mundo que tem que ser um mundo muito bom. Nós temos que preparar um mundo muito bom, porque são pessoas muito boas e merecem isso. Muito obrigada a vocês. Esse momento vai ficar gravado, depois nós vamos subir para o YouTube. Quem quiser revisitá-lo, fique à vontade, curta, comente, e nós vamos estar sempre aqui, tá bom? Muito obrigada, Lozane. Obrigada, Rebeca, por terem aceitado o convite. Possam surgir outras falas, outras parcerias. Todo mundo, com certeza. E todo mundo que está aí, abre a câmera para a gente tirar um print bem legal, gente, para a gente sair bonito na foto, tá? Muito obrigada, pessoal. Todo mundo que está aí, vamos tirar um print bem legal, que o Benetton já abriu aqui, já está tirando. Todo mundo faz um sorriso. Calma aí, Benetton, não tira ainda não, deixa a gente filmar, sorrir, passar o perfume. Tira o reflexo do óculos, né, Nath? Exatamente. Obrigada a todos. Gratidão, gente. Um momento único e, se Deus quiser, o primeiro de muitos. Amém. Obrigada. Muito obrigada. A todos. Obrigada. Muito obrigada. Prazer enorme. A nossa casa é a sua casa. Obrigada. Abraço. Abraços. Abraço. Obrigada a todos. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.